Beleza, já está gravando. E na FATEB alguém teve por lá algum dia desses ou não foram mais lá? Acho que foi uns 2 anos que eu não apareço lá. Só a distância. Que coisa, né? Mas é bom, o pagamento é o mesmo, não mudou nada. Fala coisa. Misericórdia. É, isso aí não é a parte boa, né? Bem, jovens, vamos pegar aqui. Vamos falar um pouquinho de. Partindo para o nosso projeto elétrico, que é onde a gente quer desembocar com nossa disciplina, né? É interpretar, fazer, auditar uma obra, ver se o que estão fazendo é conforme o que estava previsto, né? Então esse que é o nosso foco, né? Então nós vamos ver assim mais um pouquinho de mais algumas informações técnicas aqui a respeito das instalações e dos dispositivos utilizados. E aí, conforme evolua hoje, a gente avança para o assunto de projeto, senão a gente deixa para a aula seguinte. Bem, amigos, então nós estávamos vendo aí é, o cálculo da corrente nominal. É, o que que é o P, o que que é o U mesmo? Para calcular uma corrente nominal num condutor? O que que é o P e o U? Tipo, liguei um equipamento através de uma fiação no quadro de energia principal. E para achar a corrente nominal é o P e o U. O que que é o P e o U mesmo? Quem me ajuda? É a potência e a tensão? Isso é a potência e a tensão. Exatamente. É... Lembrando que se houver necessidade, né? Nós fizemos umas contas em aula, nas aulas passadas aqui. Deixa eu ver aqui. Que há casos em que nós precisamos considerar, né, o, a potência ativa e a potência aparente, né, por causa da questão do fator de potência, né? Então tem situações que a gente, o equipamento ele tem perda. Então, por exemplo, um equipamento que está lá na etiqueta dele 800 watts de consumo, né? Mas na verdade você vai calcular para 1000 watts devido ao fator de potência, né? Que equipamentos tipo motores, né? Que tem uma perda devido ao campo eletromagnético, acaba que o equipamento consome mais potência do que o que está especificado no seu na sua etiqueta lá, né? Então só para relembrar
às vezes precisa fazer até essa correção com o fator de potência, o cosseno de φ. Beleza. Só para lembrar. Aí, nós temos que uma instalação pode estar funcionando normalmente ou pode estar com alguns defeitos, né? Então, vamos falar de alguns defeitos, já que a gente quer falar em projeto, então já é bom sabermos dos defeitos, né, que podem ter numa instalação elétrica. Os principais são esses três aqui, ó. Pode haver uma sobrecarga, né? Então a sobrecarga pode ser de diversas formas, né? Alguém pode ter colocado um condutor de bitola menor, e aí isso vai caracterizar uma sobrecarga, vai ter aquecimento. O equipamento pode estar lá, se for um motor, em curto e gerando daí uma corrente mais alta. Isso vai gerar uma sobrecarga nos condutores, na instalação como um todo. E outros fatores como descargas na rede da concessionária, fenômenos da natureza, raios. Então, a sobrecarga pode acontecer de diversas causas, né? Mas sempre vai levar a um aquecimento ou até a ruptura de um condutor, ou ainda queimar equipamentos que estejam conectados, né? Se for residencial, por exemplo, TV, geladeira e tudo mais. Um defeito extremo, assim, que é muito mais que sobrecarga, é o curto-circuito, né? O curto-circuito é quando você encosta fases, né? Aí as correntes vão lá em cima, porque a resistência que o valor em ohms de resistência num curto-circuito é alto ou baixo, pessoal? Quando você tem fase se encostando ou fase neutra. Imagine assim você pegar uma tomada e enfiar uma tesoura, por exemplo. Uma vez quando eu era criança, né, aquela coisa de brincar os primos e tal. Um dos primos pegou uma tesoura e criança assim enfiou nos dois polos ali da tomada. Derreteu as pontas das tesouras, caiu do disjuntor, tudo. E não aconteceu nada com ele. Deu aquele estouro, né? Aquele barulhão, aquela luz, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada com o primo lá. Então qual que é a resistência em ohms durante um curto-circuito? É alta ou baixa? A resistência. Aquele zigue-zague, né, que simboliza a resistência. É alta ou baixa num curto-circuito? Vou pegar aqui um desenho aqui só para ilustrar. Por exemplo, assim. Ó, estão vendo aqui que eu tenho um circuito, né? Pode representar uma instalação elétrica. Se eu tiro essas resistências e ligo direto, que o curto-circuito é isso, né? O curto-circuito é você ligar direto a um polo com o outro. Fase com neutro, fase com fase. Daí o valor, para fins de cálculo, da resistência, se você ligar direto, o valor da resistência é alto ou baixo? É alto, professor?
É que eu fiz uma pergunta de tipo pegadinha, né? Como você considera que o curto-circuito ligou direto? É como se não tivesse resistência. Então ela é baixíssima, né? Então, daí a corrente flui assim com valores absurdos, concorda? Então o curto-circuito, na verdade, é como se não houvesse resistência. Então o valor da resistência tendendo a zero. E aí por isso que a corrente manda ver aqui e aquece tudo isso aqui, pode gerar incêndio e tudo mais, né? Beleza? Então, curto-circuito, tecnicamente, é uma resistência baixíssima. E corrente de fuga? Alguém já ouviu falar em corrente de fuga, pessoal? Não, nunca ouvi, professor. A corrente de fuga. Ninguém? É onde tem uma emenda frouxa, assim, professor? Pode ser. Pode ser. Onde tá perdendo energia, né? Isso. Não sei se alguém já escutou falar em instalação elétrica de carro, chicote, que às vezes tem um fio encostado, tem lá o chicote percorre o carro inteiro, né? Sai ali da frente da bateria, vai lá para trás, nas lanternas traseiras, vai ali nos faróis dianteiros, vai para o painel. É o sistema nervoso do carro, são os chicotes elétricos, né? E às vezes, por algum motivo, uma fiação ressecada, qualquer coisa assim, um cabo encosta na lataria e começa a dar alguma coisa começa a não funcionar direito no carro, ou não funciona um pisca, não funciona um alerta. O pessoal fala, tá tendo uma corrente de fuga. A lataria tá eletrizada, vamos dizer assim. Já ouviram alguma coisa desse tipo? Ou ainda, você está na fábrica ali e coloca a mão assim na carcaça de uma máquina, toma choque. Eu já vi conta de luz vinha alta, professor, por estar descascado, assim, na calha, sabe? Ah, isso. Ali. Ocorre. Verdade. É isso mesmo. E às vezes tem uma situação que parece assim, você está inventando. Não é. Tem situações que dependem se está chovendo ou não. Aí você chama a pessoa da Copel, ele vai ali no relógio, desligue tudo aí. Ele vai no relógio lá, tá parado o relógio. Não tem nada. Daí, nos momentos de chuva, a água é condutora. Ela ajuda a acontecer o contato de uma fiação com alguma parte da casa, e aí vai para a terra. Aquela energia vai para a terra. Fica escoando na terra a energia. Só nos momentos. O pessoal da Copel. Com o sol já é difícil vir, né? Imagina com chuva. Então. Eu tô brincando. Aí você tem essa situação aí, né? Então, corrente de fuga, pessoal, é qualquer escape, né? Se você pega numa máquina, tá dando choque. O choque que se toma na torneira elétrica ou no chuveiro não é exatamente a corrente de fuga, porque aqui ele está falando assim, a corrente ir pela própria estrutura do equipamento, mas é uma espécie de corrente de fuga. Está indo pela água, né? Exatamente, está indo pela água. Inclusive, se você tem aterramentos na casa, tua casa é aterrada, que é o certo. De vez em quando, pessoal, tem que assim desligar tudo na casa
e ir lá no relógio, assim, para quem tem casa toda aterrada, para ver se por acaso não está escoando energia pelo aterramento, que ele é para isso, mas para evitar danificar o equipamento, dar choque nas pessoas, né? De vez em quando tem que fazer esse teste. E até quem não tem aterramento é bom, né? De vez em quando desliga tudo na casa e vai lá no relógio olhar se está mudando os números lá. Para ver se não tem gato, né? Às vezes um vizinho resolveu emprestar um pouco de energia, né? Mas isso é mais na área cidade grande, área comercial, acontece muito, né? Pessoal fazer gato assim, infelizmente, acontece bastante. Beleza. Então vamos ver aqui alguns dispositivos aí que vão nos ajudar aí a detectar ou ainda proteger em geral, não só o ser humano, mas também a instalação. Então, os dispositivos eles têm a função de proteger não só o ser humano, mas a instalação também. Ou seja, dependendo do dispositivo, ele é mais para a instalação, dependendo do dispositivo, é mais para as pessoas. Né? Como que funciona, pessoal? Esse desenho, alguém pode me comentar o que esse desenho está dizendo aqui? O que está acontecendo aqui? Olhando por esse desenho. Por que a lâmina estava reta e entortou? Geralmente, quando dá uma sobrecarga, né, olhando pelos fios de iluminação de poste de rua, né, ele fica chocateando, né, fica balançando lá, acho que é sobrecarga, né. Isso. Exatamente. Esse aqui, ó, é o princípio do relé térmico, né, que é o mesmo que vai dentro daquele disjuntor térmico de baquelite preto, o mais antigo. Você tem um metal que dilata mais que o outro, e quando vem uma corrente alta, por algum motivo, aquece essas duas lâminas, né? E aí, por exemplo, aqui no caso, essa branca aqui dilatou mais. São metais com coeficiente de dilatação diferentes, né? Dilatou mais do que essa verde escura. E aí ele gera uma curvatura. Essa curvatura dentro do disjuntor, por exemplo, ou do relé térmico, desarma, interrompe, abre os contatos. E aí interrompe o fornecimento de energia. Então, para isso que serve, né? Qualquer tipo de relé térmico ou disjuntor, para que ao passar uma corrente mais alta, você tenha, que nem eu comentei com vocês, né, que aquele meu primo enfiou uma tesoura lá nos polos da tomada, caiu o disjuntor, fechou o curto, a corrente foi altíssima, né? E aí cai o disjuntor, né? Antigamente, quando não tinha disjuntor, era aqueles fusíveis de roscar, assim, aquelas ou fusível de cartucho, de roscar com filamento de estanho ou fusível de cartucho, ele rompia assim, seccionava, daí tinha que botar um outro fusível. Beleza? Ó, aqui um exemplo de um relé térmico industrial, né? Ele possui especificações, ele tem regulagens e tal, tem os polos corretos para ligar, então é bastante utilizado
para seccionar um circuito, né? Abrir os contatos, interromper a passagem da corrente quando tem uma sobrecarga. E essa aqui é a curva. Cada dispositivo de seccionamento tem uma curva, né? Essa curva aqui ela está dando uma mensagem para nós. A mensagem que essa curva aqui está dando é a seguinte: aqui tem o tempo que leva para desarmar pela corrente que está passando no condutor. Então, a interpretação nossa aqui é a seguinte: se você tem uma corrente baixa, o tempo de desarme vai ser alto, vai demorar até que aqueça ali as lâminas e tal, para fazer aquela curvatura, né, de desarme. À medida que a corrente, IN, corrente nominal, vai aumentando, você tem uma diminuição do tempo. Então, por exemplo, uma corrente de 10 amperes, como exemplo, né, já seria um tempo baixo de desarme. Então é isso que essa curva decrescente está mostrando. Porque daí aquece rapidamente aquelas lâminas, né, e desarma rápido. Então, essa curva, geralmente o fabricante do dispositivo fornece a curva de desarme, de atuação. No caso dos relés térmicos, ela é eles chamam de uma atuação retardada, ou seja, ela leva um tempo para desarmar, né? Para proteger uma pessoa assim de ser eletrocutada já não adianta muito. Para proteger o circuito até que vai, né? Mas para proteger o ser humano, se tiver uma pessoa lá sendo eletrocutada, já não resolve. O relé térmico ou o disjuntor. Ela pode vir a ter assim danos graves no corpo, né? Ou até, infelizmente, ir a óbito, né? Por uma parada cardíaca e tal. Devido à passagem da corrente pelo corpo da pessoa. Agora, falando em termos de curto-circuito, que ali nós estamos falando da sobrecarga, né? No caso do curto-circuito, o relé, não térmico, mas o eletromagnético, é o que é mais indicado. Por quê? Porque o relé eletromagnético, ele tem isso aqui é um desenho esquemático, né? Ele tem uma bobina que a fase, né, no caso, que está passando por ele, ela possui uma corrente. E sempre que passa uma corrente por uma bobina, essa bobina gera um campo eletromagnético que gera uma força, e essa força ela atrai um bracinho metálico que está dentro lá do relé. Esse bracinho libera uma mola de disparo que daí faz abrir os contatos dentro do relé, interrompendo o circuito. No caso, pessoal, a nossa corrente fornecida, ela é alternada ou ela é contínua? Alternada, professor. Alternada, exatamente. E o relé eletromagnético
funcionaria se a corrente fosse contínua, tipo bateria de carro, assim? Na verdade, ele só funciona com corrente contínua, né? O eletromagnetismo tem que ter corrente contínua, né? Aí que tá. Hoje eu tô só judiando de vocês. A bobina, pessoal. A bobina é um enrolamento, né? Igual do motor. A bobina, ela é capaz de gerar o ímã. É um ímã, né? Artificial. Se a corrente for alternada. Então, como a nossa energia ela é alternada, na cidade, na indústria, e não é contínua, tipo motor de carro, por exemplo, bateria de carro. Então, a bobina só vai, ela funciona, né, e dá certo o relé eletromagnético porque a corrente é alternada. Aqui a gente recebe na nossa casa, né? Se fosse contínua, a bobina não ia gerar a força eletromagnética que a gente precisa. Mas não é o mesmo sistema dos relézinhos normal, professor? Que tem em carros, os relézinhos? É... Bom, esse aqui é mais na aplicação doméstica, né? É o mesmo sistema, Exatamente. Pois é, mas daí carro é contínua, né? De carro é contínua, verdade. Então aqui é o seguinte, deixa eu ver se eu estou confundindo aqui as bolas. Aqui na verdade é o seguinte, para você ter o efeito do transformador, que é uma indução, aí você precisa da corrente alternada, né? Tipo, o transformador só funciona na corrente alternada. Então a bobina aqui tá certo, Orlando. Eu que estou me atrapalhando aqui. Orlando tá certo. Aqui a gente não consegue gerar a indução. Tipo, induzir uma outra corrente em outro lugar, né? Mas o efeito de atrair e de repelir vai dar certo tanto na contínua quanto na alternada. Então tá certo, Orlando. Eu que tô com a idade avançada aqui já. É isso mesmo. Então funciona no carro também, é isso mesmo, Orlando. Deixa eu pegar aqui. É isso aí. Se você tiver uma bobina e passar uma corrente por ela, ele gera o ímã. Exatamente. Ele só não gera um efeito transformador, né? Que seria aproximar uma outra. Porque o transformador é isso, né? Você aproxima uma outra bobina aqui e vai induzir uma corrente na outra bobina. Então, a força vai existir na corrente contínua, verdade. Só se você precisar de uma indução, é que daí vai ter que ser obrigatoriamente a alternada. Então, você tem um enrolamento chamado primário, passando uma corrente alternada, e no espaço aqui gera um campo eletromagnético que induz uma corrente no enrolamento secundário. É isso, Narlando? Acho que sim, né? Não, você que não me deixou errar aí, tá certo. Beleza. Então é isso aí, meus amigos.
o nosso relé eletromagnético, ele funciona com a passagem de corrente, gerando um ímã artificial, atraindo a trava, disparando a mola, liberando o contato. E é indicado colocar, pessoal, o relé eletromagnético nas fases ou no neutro? Ou tanto faz? De uma instalação. Acredito que seja na fase. Eu acho que não deu outro, professor. Por que, Orlando? Já para não dar curto, né? Olha, e como ele entra pela fase e sai pelo neutro, falando de uma forma simplista assim, né? Mas, por exemplo, se tiver com uma corrente de fuga, qualquer coisa parecida, né? Ou algum curto, a energia vai entrar pela fase no teu imóvel, no teu prédio, e se tiver uma corrente de fuga em algum lugar, ela não vai retornar pelo neutro. Então, de forma geral, ela poderia até funcionar estando no neutro, né? Mas acho que é mais garantido na fase, que é onde está Ah, é entrando. verdade. Daí corta o positivo, né? Fica o Isso. neutro daí. Você já mata o bicho nos dedos dele ali. Não deixa nem entrar pro imóvel a energia. Essa é a ideia, né? É o mesmo sistema do interruptor, né? Você tem que ligar no positivo, né? É isso. Deve deixar o neutro direto, né? Porque se É o você mesmo liga sistema. no retorno, pode não adiantar, né? Isso mesmo. Beleza, tá aí o nosso relé eletromagnético. Funciona com uma bobina dentro dele. Ó, essa aqui é a curva de atuação do relé eletromagnético. Como é que a gente lê essa curva, né? A gente lê assim. Eu tenho tempo aqui no eixo vertical, eu tenho corrente aqui no eixo horizontal. Por exemplo, o fabricante especificou lá que é um relé para 10 amperes. Então, até 10 amperes, pode ver que a curva não está marcando nada. O relé vai ficar quieto. Mas quando imediatamente após atingir 10 amperes, o tempo de desarme já é baixíssimo. Rapidamente vai ter o desarme. Então, por isso que a curva é quase que em pé aqui nessa região. Porque passou para o lado de cada 10 amperes, já vai ocorrer o desarme, o tempo fica baixo. E se as correntes forem maiores, também o desarme é de tempo baixo. Assim que é lida a curva de atuação do relé. Diferente da curva aqui do nosso térmico, né? Em que demora, precisa ter aumentos de correntes assim, para que o tempo vá caindo para ver a atuação. Então, esse seria um sistema mais eficiente, né? Ainda dentro da questão do curto-circuito, além do relé eletromagnético, temos aqui os diversos tipos de fusível, né? O Orlando falou já hoje do fusível de carro. Não sei se alguém já trocou o fusível de carro que tem as extremidades de metal, aí tem um cilindro de vidro. O cilindro de carro, o fusível de carro, é qual desses aqui? Inclusive de carro é aquele de plástico, né, professor? Nenhum desses modelos aí, né? Sim, Acho que é essa mas o lâmina. princípio, ele Acho é que é um a lâmina, né? Isso, ele é a lâmina, exatamente.
Ele esquenta e arrebenta a lâmina, né? Isso. É um material, eu acho que é a base de estanho, né? Que funde. É uma liga, né? É uma liga que tem lá um ponto de fusão que com a corrente aquece e rompe. Verdade. E esse cartucho é aqueles que tinham nas residências antigamente. Ainda tem dentro de fábrica, né? Esses painéis de alta voltagem. E daqui para cá, ó, o faca, o Diazed, que é um cerâmico, e o NH são para portes industriais, né? Ó, o Diazed ele é cerâmico, né? São para amperagens 20 ampere, 16 ampere. Então não tem aplicação residencial comum, né? Eles têm uma estrutura cerâmica, a confecção deles. É mais para equipamentos, motores, quadros de onde vai haver uma potência maior, né? Não é residencial comum. E o NH, ele é assim para 100 ampere, 63 ampere e assim vai. Daí são para instalações. Ele é um fusível de confecção cerâmica e metálica, né? É para instalações industriais de grande potência mesmo, né? 100 ampere assim é bastante. Mata uma pessoa rapidinho. Então é de alta periculosidade, né? Esse nível de corrente. Joia. Então são dispositivos para auxiliar aí os fusíveis na ocorrência de curto-circuito, em que a resistência fica baixíssima e a corrente vai lá em cima. Aí ele rompe, interrompe a passagem da corrente. Falando agora, pessoal, da corrente de fuga, né? Que pode muitas vezes ser uma corrente baixa e a maior parte das vezes ela é. A corrente de fuga ela é aquilo que aumenta a conta de luz, como foi comentado mesmo, né? Então ela é uma corrente menor que vai assim o mês todo ali descarregando energia por algum caminho, encosta numa calha e vai percorrendo alguma estrutura da casa ou do prédio e a energia está indo para a terra lentamente. Então, essa corrente de fuga, que geralmente é baixa, você vai usar o interruptor de corrente de fuga, o FI, ou o interruptor diferencial residual, o DR. Já deve ter escutado falar em DR? Sim, professor. Então, bastante usado, né, pessoal? O DR. E o princípio aqui é o seguinte. Veja só como o pessoal fez um negócio bem bolado. Quando você tem fase neutro entrando na tua caixa de energia lá, fase neutro. Se entra 40 ampere, entra 40 ampere. Pelo neutro tem que sair quantos ampere?
se entra 40 pela fase? Tem que sair 40, né, professor? Isso, tem que sair 40, porque se tiver entrando 40 e saindo 39, o que está acontecendo? Tô perdendo energia. A energia tem 1 ampere escoando, às vezes até menos, né? Às vezes até menos. 1 ampere escoando em algum lugar, em algum canto da edificação lá, tem uma corrente de fuga. Quando entra 40, sai 40, o campo eletromagnético ele tem sentido. Não sei se vocês lembram da regra da mão direita. Regra da mão direita, campo magnético. Aquela regra da mão direita do campo eletromagnético, quando a corrente está para um sentido, o campo magnético gira para um lado. Se a corrente estiver para baixo, o campo magnético gira para outro lado. Então esse dispositivo aqui funciona assim. É colocada uma bobina ao redor de uma dupla. Tem que ser sempre uma dupla. Se for só um, não dá certo. É uma dupla fase neutra. Então é colocado uma bobina, um enrolamento, com o número de espiras calculado, tal, para que ele perceba pequenas diferenças, tipo, entrou 40, saiu 39. Ou melhor, entrou 40, saiu 40, um campo anula o outro, não gera nada aqui. Mas se entrar 40 e sair 39, dá um desbalanceamento aqui e tem um campo magnético residual que induz correntes aqui nessa bobina, e isso é conectado a um sistema eletromecânico, porque tem um campo magnético que gera uma corrente elétrica, que daí aciona um mecanismo que interrompe o circuito, se ele perceber um desbalanceamento. Então, não sei se vocês têm, alguém tem na sua casa DR, hein? Ou no seu lugar de trabalho? No trabalho, sim, professor. Não, de vez em quando ele não dá ele não cai lá, ele não corta, não interrompe a energia. Desarma, sim, professor. Né? Às vezes assim, às vezes na fábrica alguém coloca assim um carregador de celular, o DR acha que é uma fuga. E tchau. Quem que tá carregando o celular e dá aquela? Ou às vezes um outro dá um pulso assim, um pulso de energia, a energia varia e por um segundo ali desbalanceia aqui a fase do neutro, pessoal. Ele acha que é uma fuga e pô, derruba. Corta o fornecimento. Né? Então, esse carga que ele fala aqui é a resistência, a parte que está consumindo a energia. E uma pessoa que pegue numa tomada, num fio descascado, ele vai desarmar ou não? Creio que não, professor. Quer ver, ó? Na verdade, vai estar passando energia pelo corpo, né? Mas Exatamente. Vamos ver. Corrente máxima. Corpo humano. DR. Deixa eu ver aqui.
Acho que esse aqui tá bom. Ó, pessoal. Ah, no corpo humano, até 10 miliampere, que é 10 a menos 3, né? Até 10 miliampere, você tem dor e contração muscular. De 10 miliampere até 20 miliampere, você tem aumento de contrações musculares. Agora, passando de 10 a 20, né, miliampere, aumento das contrações. Por isso que dizem que a pessoa, quando põe a mão assim num polo 220, ela fecha assim, fecha mesmo. Porque a corrente é involuntário, não é que a pessoa queira. É biológico o negócio. Quanto maior a voltagem, maior a corrente, mais a pessoa fecha as mãos assim, né? Fica rígida. Agora, passando de 20 mA e caminhando para 100 mA, a pessoa vai ter a parada respiratória, infarto, né? Tudo mais. Mas isso é passando de 20, né? Indo já para lá para os 100 mA. Então, o DR, ele em geral, né? Ele é projetado para... Deixa eu ver se fala aqui. Aqui, está no texto aqui. O DR ele é projetado para desarmar quando atinge 30 mA, ele desarma. Porque daí o que acontece? Imagine que você tem a fase fornecendo energia. A fase fornece energia. E o neutro retorna. Mas se uma pessoa estiver tomando choque de... Veja, é muito pequeno, né? 30 mili. 30 mili é 30 sobre 1000, que dá 0,3, né? 30 sobre 1000, 0,3 ou 0,03? 0,3, né? Então, só 0,3 faltando, ele já detecta e interrompe. Porque ele é uma fuga. Não voltou esse 0,3 ampere para cá. Está escoando pela pessoa lá que está tomando choque. Interessante, né? Então, por isso que desarma muito, né? O correto é ter, pessoal. O correto é ter DR até nas residências. Mas isso aumenta o custo, né? Ele tem custo, né? E ele é um por circuito, né? Então, é um para o chuveiro, um para as tomadas, um para as lâmpadas. Não é um DR para a casa inteira, né? Então, acaba que aumenta um pouco o custo da tua instalação. O quanto que é um DR residencial, pessoal? Nessa faixa aí. Em torno de R$ 100, né? 100, 150, conforme a marca, né? Vai um por circuito. Então, de repente, a pessoa gasta aí um trezentão, quinhentão só do DR, né? Beleza? Então tá aí. O princípio de funcionamento é campo eletromagnético bem baixinho, detectado por um sistema eletromecânico que desarma o fornecimento.
a partir de 30 mA, que é a corrente que já causa danos para o ser humano, né? Daí tem os diversos modelos, né? O interruptor diferencial e o disjuntor diferencial. Beleza. Partindo agora, jovens, para o nosso famoso disjuntor aqui, conhecido de todos nós, né? Ele é um dispositivo de seccionamento. Ele pode ser desde só térmico até eletromagnético e às vezes térmico e eletromagnético, né? Tem assim diversos modelos, né, do disjuntor. E não sei se vocês já notaram que quando ele desarma, né? Quando ele desarma, você tem que voltar a chave para a posição inferior, tipo armar, né, que o pessoal fala. E daí armar de novo, né? Porque quando ele desarma, ele puxa uma trava lá dentro, que daí você tem que fazer a manobra, né? Baixar a alavanca dele para engatar de novo lá dentro e poder armar. Poucas pegadas também, ele já estraga, né, professor? Começar a cair demais, né? Ah, é. Ele é bem sensível, né? Ainda mais aquele de baquelitão preto assim, até que ele é mais bruto, né? É o sol térmico, né? Mas os eletromagnéticos, assim, se é uma... o pessoal fala muito, não sei se acontece em Telêmaco, residência ou comércio, prédio que fica no final de linha. Tipo assim, você tem uma linha na cidade, lá no final da linha oscila muito, né? Oscila para mais e para menos a energia. E aí, às vezes, fica caindo, né? Quando oscila para cima, né? Final de linha dá muita oscilação, né? Ele desarma a hora que esquenta, né? Isso, exatamente. Então, 2 toques, como você falou, ele já está precisando trocar. Desarme não arma mais, né? Ó, aqui nós temos um do sistema eletromagnético, né? Vou aumentar a imagem dele aqui. Ó, então a alavanca de manobra aqui, né? Para você armar ele. Aqui, ó, tem uma etiquetinha nele aqui, né? 60 watts C10, 10 ampere. Aqui nós temos a mola, né? Aliás, aqui é a bobina. Aqui é a bobina, né, que gera o campo eletromagnético. A mola é tipo mola de relógio aqui, né? Então tá aqui a vista em quarto. A fixação dos polos, né? Então geralmente a energia entra por cima e sai por baixo. Aí você põe a chave zona de fenda ali, fixa o condutor em cima, fixa o condutor embaixo, né? Tá aqui a vista em corte do bicho aqui. Beleza? Só uma fase também, né, professor? Esse é Quase uma monopolar, fase né? só, né? Só o positivo, né? Esse é. Esse aqui é o tal do monopolar. Uma fase só, isso aí. Mas aí, ó, aproveitando que o Orlando falou, ó, daí tem monopolar, bipolar, tripolar, quando você tem uma instalação trifásica, né? A pessoa que tem um motor lá dentro da edificação, uma bomba d'água, bomba de piscina.
estiver usando 3 fases, daí como é fase, né? E daí, pessoal, usa no neutro ou na fase o disjuntor? No positivo. Isso, tem que ser na fase, né? Ele no neutro é Até, meio que até porque o positivo dá choque, né, professor? O neutro não dá, né? isso, exatamente. Então, tem que ser na fase sempre, né? Então aqui o bipolar você vai usar no 220, o tripolar você vai usar no 380, né? Então, é sempre assim, né? Fase tem que ter disjuntor. Não pode existir fase sem disjuntor. Isso mesmo. Então aqui a curva. A curva de atuação do disjuntor, né? Olha aqui, ó. Então, você tem aqui essa. Quanto maior a corrente, vai abaixando o tempo para atuar. E, tipo assim, se tiver um disjuntor para 10 ampere, ele quase que instantaneamente, né? Cai bastante aqui o tempo. Passou uma corrente acima de 10 ampere, ele interrompe rapidamente, né? Quase que instantaneamente, né? E aí é o que a gente já estava conversando aí agora. Se você tem fase neutro, não precisa pôr disjuntor no neutro. Usa um monopolar, só na fase. Mas se você tem fase e fase, usa o bipolar. 3 fases, usa o tripolar. E aí esses disjuntores, né? O disjuntor preto antigo, conhecido, tecnicamente é chamado de tipo americano. E esses disjuntores novos, que esses aqui, né, é só térmico, com aquela lâmina bimetálica. E esses novos que atualmente estão se usando, eu acho que é difícil usarem agora aquele preto de baquelite, né, térmico, né? Acho que a maioria das instalações novas agora é o cinzinha, né? Esse aqui, né? Eletromagnético, né? Ah, mas ainda tem bastante do pretão ainda, professor. Ainda? Ah, tem bastante. É mais barato, né? E ele demora mais, ele não desarma fácil também, né? É o pessoal que quer que funcione o negócio. Aí aqui, ainda mais lugar que só tem 110 aí que a pessoa liga um chuveiro, liga um ferro, daí não quer que caia, né? Daí deixa, coloca o pretão, ninguém. Verdade. O pessoal quer que funcione. O importante é ter energia, né? Então daí esses novos aí, eletromagnéticos, são os europeus, né? Preço, disjuntor, monofásico, térmico. Dezão? Mas é para 15 ampere, né? Disjuntor monofásico, eletromagnético. É que depende da marca também, né? Ô, louco. Que é isso? O outro era dezão. Ó, quase dobra, né? Quase dobra. Dependendo da amperagem. Mais caro mesmo. Então é por isso que o pessoal taca o de baquelite. Beleza, então tá aí.
Então, pessoal, dimensionamento do disjuntor. Considera, tem uma equaçãozinha, né? Para você dimensionar o disjuntor. Então, você vai ter a corrente do disjuntor, né? A amperagem, se vai dar 10, 20, 30, 40, 50, vai ser a corrente de projeto, que é o nominal, divididos pelo fator de agrupamento, FA, multiplicado pelo fator de temperatura, FT. Né? Então, a corrente que você vai calcular para saber qual disjuntor utilizar, ela vem dessa equaçãozinha aqui. Esse FA, fator de agrupamento, esse FT, fator de temperatura, você tira dos dados do fabricante. E a corrente de projeto é aquela nominal lá, que é a potência divididos pela tensão. Se não tiver fator de potência, cosseno de φ, senão você tem que considerar o fator de potência também. Então aqui, colegas, vamos ver aqui. Vamos ver aqui então o que é o FA e o que é o FT, que vai aqui embaixo dessa equaçãozinha. O FT. Então é uma correção que o fabricante fornece em relação à temperatura. Então, por exemplo, se é um lugar de temperatura tipo nossa região aí, 20 graus, né? Em média, temperatura média, né? O FT é 1. Mas se é uma região quente, Corumbá, Manaus, litoral, regiões quentes, você usa um fator de temperatura de 0,95. Porque daí, diminuindo o valor aqui embaixo, vai dar um resultado. Pegar esse exemplo aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Ó. Se eu diminuo, se é uma região mais quente, cidades quentes assim, ou próximo ao equipamento, motor, forno, parte de fábrica, diversos motivos, né? Em que vai ficar a temperatura maior, veja que o fator vai dar um número menor que 1. O que acontece numa fração quando a parte de baixo fica menor que 1? O resultado fica maior ou menor? Maior. Fica maior. Então isso faz com que a minha corrente de projeto precise ser aumentada, né? Se era 30, vai subir para um 40. Eu vou ter que especificar um disjuntor com uma amperagem mais alta. Senão vai ficar desarmando direto, né? Então vocês vejam que depende da onde você vai aplicar o disjuntor. Se é um lugar arejado ou é um lugar próximo de estufa, de forno, uma cozinha e assim por diante. Agora tem o fator de agrupamento. O fator de agrupamento, o FA, esse FA aqui, ó, ele tem a ver com a quantidade de polos do quadro onde você está, onde a corrente está passando. Vamos ver aqui. Então, por exemplo, você tem aqui
uma quantidade que vai de 1 a 12 polos, né? No quadro onde está passando a corrente. E digamos que lá, por algum motivo, é um lugar de 8 polos, para esse caso, né? O teu FA é 0,85. E aí esse valor você coloca lá naquela equaçãozinha também. Vamos arriscar fazer uma conta juntos aqui, pessoal? O mínimo aí é 0,85, professor? Não abaixa mais que 0,85? Apesar que aqui é um exemplo. Se você for pegar um gráfico de fabricante mesmo, né? Daí os números podem mudar aqui, sabe? Ah, tá. Vamos arriscar fazer uma continha aqui, pessoal? Vocês me ajudam? Ó, dimensionar o disjuntor para proteger aqui o circuito terminal de um aparelho de ar-condicionado de 2.500 volt-ampere, 2.500 watts, né? Numa tensão de 220 volts. Sabendo que a temperatura ambiente no local de instalação do quadro é de 40 graus Celsius e que ele tem 20 polos nesse quadro. Então, vamos ver aqui. Que ele forneceu os dados para nós, né? Porque esse 0,95, esse 0,85, você pega de um fabricante, né? Então, por isso que ele forneceu para nós aqui, né? Então, tá aqui, ó. Primeiro, ele precisou calcular a corrente nominal, a corrente de projeto. Vejam ali. Deixa eu arrumar aqui, pessoal. Só um pouquinho que a peça atrás do teclado aqui tá ruim hoje. Acho que assim tá bom. Então nós precisamos calcular aqui a corrente de projeto, que é a potência sobre a tensão de alimentação. E notem que ele não falou nada em fator de potência, né? Então, não forneceu essa informação, então a gente considera que é 1 fator de potência. Então, deu uma corrente de projeto de 11,36 ampere para esse ar-condicionado aqui. E diz ele que o fator de potência do fabricante do disjuntor que você quer comprar para 40 graus Celsius, perdoe, fator de temperatura para 40 graus Celsius é 0,95, seria tipo esse aqui, né? É como se fosse esse aqui, ó. Para 40 graus Celsius, 0,95. Então você vai usar esse 0,95 como fator de temperatura. E para 20 polos nesse quadro, o fator aqui, FA, é de 0,85. Esse gráfico aqui de fator de agrupamento, ele é como se ele tivesse continuado o gráfico aqui, ó, 4, 8, 12, 16, 20, né? E como aqui estabiliza de um certo ponto, né? Então 12, 16, 20, né? Então ele bateu no 0,85 aqui. Aqui é um exemplo, né? Porque cada fabricante faz o seu.
Substituindo então os valores, né? 11,36 sobre FA, fator de agrupamento 0,85, e FT, fator de temperatura 0,95. A corrente do disjuntor é 14,1 ampere. Se dá 14,1 ampere, você vai comprar um disjuntor de quanto, pessoal? De 15, né, professor? Isso, porque não tem disjuntor de 14,1, né? E Nem sempre de... é pra cima, né? Isso, você joga pro comercialmente. Comerciais é assim, né? 10, 15, 20, 30, né? Então, o de 15, porque essa diferencinha aqui não vai dar, assim, grandes problemas. Até porque você jogou para cima, né? Então, você não quer que passe de 14. Então, 0,9 a mais, assim, em porcentagem é muito pouco, né? Não é isso que vai gerar danos na instalação, né? Caso ele chegue em 14,9, 14,5, não vai dar danos na instalação. Porque o teu calculado era 14,1, né? Tipo, em 14,1 tinha que desarmar. Mas se ele for até 15 e desarmar só no 15, não tem problema, né? Vai estar dentro de uma tolerância aceitável, né? Beleza? Pessoal, conversamos hoje aqui sobre algumas questões assim mais pontuais assim envolvidas numa instalação, num circuito, mais alguns dados técnicos. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, comentar? Falamos praticamente sobre as falhas que podem ocorrer hoje, né? Já que num projeto você tem que pensar nisso, né? Tem que projetar pensando nos problemas que possam vir a ter, né? E que dispositivos e como prevenir, né, as falhas, né? Que dispositivos você vai colocar sem encarecer muito, né? Numa fábrica, por exemplo, né? O custo da instalação elétrica completa é caríssimo, né? Muitos painéis, muitos dispositivos, muitos relés, muitos DRs, assim vai. Então você tem que prever assim de forma o necessário com o menor custo possível. Sempre aquilo, né? A engenharia é isso, né? Garantir a funcionalidade com o menor custo possível. Algum comentário, jovens? Da minha parte, não, professor. Então, beleza. O nosso ritmo das aulas aí tá muito lento, tá muito rápido, tá bom assim? O que vocês acham? Eu acho que tá bom sim, professor. Eu também acho. Beleza, vão Não sinalizando cansa aqui. muito. Né? Vão sinalizando aí o andar da carruagem, hein? Se de repente eu tiver assim muito lento, vocês podem sinalizar que a gente acelera, ou se estiver bom, a gente mantém, né? Vou pedir aqui um autógrafo no chat aqui, pessoal. Escrever presente aqui para registrar, por favor. Para gravar aqui para nós. Luiz Santos, Leonardo, Luciano, Sidney, William, Thiago, Juliane, Stephanie, Gustavo, Orlando,
Presente, professor. Não tô Rayane. conseguindo digitar. Ah, não? Juliana, eu não consegui abrir tô pelo celular, tá ruim um pouco. Então eu vou pôr aqui. Juliana Gomes. Gomes. Ó, registrado. Obrigada. Beleza. Tranquilo, pessoal? Tá joia, professor. Tranquilo, professor. Tranquilo, senhor. Mais tarde vai estar lá o texto e uma atividadezinha para a semana aí. Beleza. Uma boa Beleza, semana. Pra você também. Boa noite. Boa Boa noite, noite. boa semana. Valeu, Cuidem-se. professor. Boa noite. Feliz Páscoa aí, gente. Para vocês também. Abraço a todos. Abraço, boa noite. Tchau, tchau. Presente. Digitou lá, Felipe? Digitou, beleza. Tá ali. Digitei, professor. Eu Deu vi tempo. ali. Falou, valeu, boa noite. Valeu.